Nessa live, eu reaproveitei uma colher de pau que quebrou. Ah, jogar fora. Vou tentar fazer uma coisa legal aqui. Então, eu tô mostrando que eu passei massa no vão do lugar onde quebrou. E aproveitei e passei massa também no cabo. Eu vou usar uma placa de MDF, dois círculos, ali plaquinhas também de MDF, e o guardanapo da Arte da Isa. A colher de pau, eu passei massa, pasta de modelagem, mas você pode usar massa acrílica, com um stencil de arabesco, um arabesco bem fininho, e passei a massa e esperei secar. Agora, tô passando uma mão de marrom claro, porque eu não quero alterar a cor da colher, eu quero que ela fique com a cor dela mesmo. Então, só passei uma cor para poder devolver a cor dela, porque ela já estava bem usada. Na plaquinha de MDF, então eu passei duas mãos de branco. E agora eu vou colar esse guardanapo lindo da Artes da Isa. Então, um pedaço do guardanapo colado com cola gel. Ali, né, tô mostrando que eu vou tirar as duas películas. E ali, gente, eu tenho vídeos, vou deixar aqui pra você que ainda não sabe colar guardanapo, o link, né, um atalho para você chegar nesse vídeo da colagem de guardanapo, porque aqui eu faço bem rapidinho, mas tem todo um jeito certo para que seu guardanapo não enrugue, não crie bolha, né? Excesso de tinta ou excesso de cola e falta de cola pode acabar estragando o seu guardanapo. Então, ali tô deixando ele bem lisinho, com a ajuda de um plástico. Seca, né? Se você puder deixar secar naturalmente, melhor. Vou tirar o excesso de toda a borda. Ali eu tô usando uma lixa de pé. São ótimas para esse trabalho. E novamente eu tô passando a cola para selar o guardanapo. Importante não deixar nenhuma bolinha. E aqui, gente, é jogo rápido, tá? Porque senão, quanto mais úmido o guardanapo, mais possível dele rasgar, né? Deixei secando e vou trabalhar ali com a placa. Essa placa de MDF tem aproximadamente 35 por 35, é uma placa grande. Uma placa de 3 milímetros. Eu já tinha preparado com um mineral. E agora ali, a cor tá bem clarinha, é o verde primavera. Por que verde primavera? É a cor do fundo do meu guardanapo. É a cor que mais se assemelha ao guardanapo que eu escolhi. Então, a buchinha, um pedaço de buchinha, vocês viram? É um retalhinho. Ela está úmida, eu molhei e tirei o excesso. E agora, com a tinta, olha lá, eu vou passando a esponjinha úmida, não é encharcada, e vou espalhando na minha peça. Na verdade, eu tô tingindo a minha peça de verde primavera. Se eu quisesse que ficasse mais forte, eu teria usado a tinta mais pura, mas ali ela tá saindo diluída com a buchinha úmida. É a buchinha que está dando a umidade para a tinta. Espalha bem, não faz mal que fica manchas, tá? A ideia realmente é essa, que não fique uma pintura uniforme, olha lá. Reaplico nos lugares que eu acho que ficou faltando. Seco. E se precisar de mais uma mão, passa novamente. Esse stencil de fundo eu vou colocar a numeração dele aqui para vocês. Todo o material eu vou colocar na descrição do vídeo, tá bom? Um stencil de fundo. Um pincel de pituá, esse daí é o número 10.
E a cor que eu estou usando é o rosa ciclame. Por que que eu escolhi o rosa ciclame? Porque é a cor que ficou mais perto dos detalhes do guardanapo. Então, eu usei o guardanapo como o alicerce do meu trabalho. Foi a partir das cores do guardanapo que eu escolhi as cores da placa. E aí a gente vai encaixando e vai fazendo toda a peça. Como é um fundo, ele ficou mais clarinho. Depois, eu acabei optando de dar um reforço um pouco mais na cor. Mas, naquele momento, eu achei que era melhor fazer mais clarinho. Depois eu dei uma reforçada, vocês vão ver na peça pronta. Enquanto eu vou passando o stencil, você pode curtir esse vídeo, curte o canal. Toda semana eu tenho trazido as lives aqui para o canal. E você que não gosta, não tem paciência de assistir lives, essa é uma proposta bem interessante, né? Um vídeo rápido, aonde você fica sabendo tudo que eu fiz durante a live, porque eu vou te contando aqui. Prontinho, feito o fundo da placa. Bom, a colher. Agora eu vou usar o sépia. Essa cor sépia, eu coloquei água, viu que eu molhei bem, deixei ela mais aguadinha. E eu vou passar o sépia usando esse paninho, é um guardanapo, né, de pano, e vou umedecer ele bem. Então, a água, a tinta diluída, vou passar na colher de pau, porque eu quero marcar o stencil que eu passei ali, né, a massa. Então, agora eu vou tirar o excesso, mas eu quero garantir que nos cantinhos da minha massa fique acumulado o sépia. Depois de retirar com o paninho, você pode voltar e repassar novamente alguns lugares que você achou lá, ó. Que você tirou demais, eu tô repassando em alguns lugares, tá vendo? E tirando delicadamente. Na verdade, eu quero tirar a tinta preta de cima da resina, da massa. Voltamos na placa. Na plaquinha agora. Opa, não. Vamos pro stencil. Esse é um outro stencil da UPA. Vou deixar aqui nos comentários. Eu vou usar agora o marrom escuro para fazer toda a marcação do stencil, em cima e embaixo. Patisserie. E embaixo vai ficar uma outra frase. Até esse momento, eu não tinha ainda resolvido se eu ia colocar a colher de pau em pé ou deitada. Até aquele momento, eu tinha a ideia de colocar a colher de pau em pé e os círculos ao lado.
Depois, no meio do projeto, o pessoal que estava comigo na live votou por deixá-la na diagonal. Eu achei que ficou bem bonito. Então, depois de passar ali embaixo o stencil, eu voltei e completei com o arabesco que tem ali debaixo do patisserie. Agora sim, dá pra ver. E nesse dia, gente, infelizmente, eu não consegui acompanhar os comentários das pessoas, então fui fazendo o trabalho. Com o próprio pituá, eu fiz a sombra com o mesmo marrom escuro. Essa placa é uma placa bem rústica, então os próprios machucadinhos que ela tem, né, na hora do corte, ficaram bonitos, chamou bastante atenção a essas marcações com o trabalho do pituá. Então eu fui acentuando esses lugares onde tinha os próprios recortes da madeira. Veja que a posição do meu pincel é de fora para dentro. Uma escurecida maior nos cantos. A mesma coisa na plaquinha. Mesmo marrom escuro. Gente, o pincel é só sujo, tá? Prontinho, toda a borda. E a peça vai se construindo. Agora eu vou chamar a atenção para o detalhe da massa que foi colocada ali na colher de pau. Então, com a pátina cera, esse é o ouro iridescente. Então, eu vou passando somente onde eu coloquei a massa, a pasta de modelagem. E um pouco em volta, né, da própria colher. Um pouquinho ali para acentuar. Aproveitando ali, olha, passando só um pouquinho, só para fazer ali uma bordinha. E agora eu vou fazer o outro círculo com carimbo, esse carimbo da Loucas por Caixas. E eu vou usar o emboss. Caso você não tenha ou não queira usar o emboss, você pode fazer esse mesmo trabalho com tinta. Mas aí eu estou mostrando, eu vou querer mostrar ali para vocês como é que eu faço quando eu tenho duas cores. Eu quero usar duas cores, mas eu não quero misturar os pós. Eu usei ali com a buchinha
com o mesmo verde, só que agora a buchinha tá seca. E eu estou usando com batidinhas. Eu quero, não tá dando para ver por conta da luz, que tá clareando bastante. Mas agora, esse verde vai ficar mais forte do que a placa. Vocês vão ver na próxima etapa do vídeo, que eu gravei com a câmera para mostrar a finalização da peça. Aí vocês vão ver como que tá bem mais forte. Então, com a peça bem seca, já fiz, vou fazer um pouquinho de sombra. Depois eu dei um reforço nessa plaquinha. Eu quis ela um pouquinho mais escura, então eu reforcei. Eu acho até que eu comento isso no vídeo a seguir. Bom, o carimbo, eu usei o líquido de emboss ali na carimbeira. Aperto bem para garantir que pegue em toda a superfície. Esse é um pó cobre. Eu vou colocar para vocês a cor dele também na descrição. Prontinho. Guardo todo o pozinho de volta, gente. Pode não acreditar, mas isso dura muito, viu? Com soprador quente, soprador não pode ser usado com secador. A mágica acontece, olha lá. Ai, como brilha. Ele já ficou da cor que eu queria, mas aí eu quis mostrar pro pessoal como eu faço quando eu quero, por exemplo, dar uma cor a mais. Por exemplo, se eu quisesse colocar um pouco de dourado, então eu uso um pouco do próprio líquido do emboss, em alguns lugares com pincel. Aonde eu quero que as cores se mesclem. Só alguns lugares pontualmente. Novamente, vou jogar o pó de emboss em tudo, porque eu não sei ao certo onde foi que eu coloquei. E o pó só vai grudar onde está o líquido. Retorno para a bandejinha, pro potinho. Se você não tiver essa bandejinha, pode usar uma folha de sulfite. E aí, ao aquecer, a cor dourada se mistura à cor cobre, porque elas se derretem novamente, aquecidas, e se unem. E é assim que eu faço muitos efeitos, sem precisar misturar o pó em um terceiro potinho. E aí, nessa hora, o pessoal decidiu pela colher de pau na diagonal. E essa segunda etapa, vocês vão ver agora, onde eu gravei com a filmadora, com a câmera, câmera fotográfica, né? Então, vamos lá. Bom, gente, eu vim terminar a peça que foi feita na live. Esse aqui é o lado que é a posição que ganhou. 99% escolheram que a colher de pau ficasse na posição transversal, na diagonal, né? Com os dois, o passarinho e o emboss ficassem aqui um ao lado do outro. Eu fiz a sombra, que eu falei que eu ia reforçar essa sombra, então eu reforcei com o pituá mesmo. Aí eu usei esse pituá aqui mais larguinho para fazer essa sombra. E eu quis fazer uma cantoneira, porém eu não tinha nenhuma cantoneira, eu queria colocar uma cantoneira aqui. Então eu resolvi fazer a cantoneira
com stencil e emboss. Eu já fiz 3 e eu vou mostrar agora para vocês como é que eu fiz, né? E como é que eu vou terminar essa peça. Esse aqui é um stencil de azulejo, não sei numeração, não tenho mais. Eu posicionei aqui no cantinho, então coloquei com a espátula, passando a massa, ó, ergue, tem bosa aqui, olha, vou aproveitar tudo isso, agora eu vou tirar. Vocês viram que eu não usei o produto, né, da carimbeira. Dessa vez eu não usei o produto da carimbeira. E eu vou esquentar aqui direto. O calor faz a massa pufar e esse efeito fica legal. Se eu não quiser que a massa pufe, eu mantenho uma distância só para derreter o emboss. Mas aqui eu quero esse efeito tudo engruvinhadinho, tá? A massa não está completamente seca, então eu tenho que tomar cuidado nessa hora para não ter um acidente, tá bom? Então agora eu vou colar as peças e a peça tá pronta. Prontinho. A minha colher de pau não vai mais pro lixo. Se você gostou desse conteúdo, não esquece, curte o canal, dá um joinha aqui nesse vídeo, que isso me ajuda bastante. E aí você fica sabendo das novidades, tá bom? Tchau, até semana que vem!